Então, mais um vídeo aqui. Vídeos anteriores a gente falou sobre históricos, entre outros vídeos aí. Tem uma playlist, ok? O objetivo aqui é fazer pesquisa e desenvolvimento, ok? Então, hoje a gente vai falar mais sobre o drone. A gente falou sobre a gente fez uma analogia anteriormente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o drone, a programação de drone e entrar mais um pouco de detalhe sobre o drone, ok? Algumas informações aqui. Vamos lá para o objetivo. A ciência não para, o tempo não para. Então vamos lá. Aprender a programar drone, pessoal, para realizar diversas tarefas com a robótica, traz infinitas possibilidades e alternativas para o gerenciamento dos processos e aplicação no setor comercial e não comercial. Também é uma habilidade e realidade atualmente. Então a gente precisa entender como realizar a programação do drone. Com a programação de drone utilizando a robótica, a gente consegue aplicar nos setores comerciais melhores possibilidades. Eu dei exemplo aí como setores agrícolas e outros setores também, com fotografia, delivery. Então, a gente precisa gerenciar esse drone. Então, para a gente entender hoje, para a gente entender como funciona esse gerenciamento controlado mesmo pela programação, a gente começa a gerenciar o drone mais automaticamente. A gente começa a obter mais informações para processamento de informações e análise também. Existem diversos softwares integrados para utilizar a programação de drone e a gente vai conhecer alguns aqui. A gente vai utilizar também a linguagem Python, que é bastante utilizada em ciência de dados, também na programação também. Tem várias interfaces aí que utiliza. E a gente vai utilizar a programação mesmo, ok? Fazendo essas integrações aí. Mas primeiramente a gente precisa conhecer os tipos de drone, sim, para a gente aplicar. A gente vai começar a entrar aqui sobre o detalhe mais sobre o drone, ok? Então vamos lá para o tipo de drone aqui. Os tipos de drone atualmente nos setores comerciais aí vendidos. Tem os tipos aqui quadcopter, né, que são 4 a hélice. Nesse caso aqui, são bastante utilizados. Hexacopter, e são aqui tem mais, a potência também aumenta e também octacopter. Então aqui vai aumentando a quantidade de hélices, certo? Nossa linguagem aqui. Então esses são os tipos de drone utilizados no mercado. Isso muda alguma coisa em termos de interfaces, em termos de controle? Sim, a gente vai aprender sobre isso. Que algumas coisas, quanto mais potente, mais tecnologia estiver no drone, ele vai ser também, o gerenciamento dele também tem que ser bastante processado. Tem que ser entendido mais os controladores. Aí você tem que entrar na documentação também das interfaces desses controladores. Então, quanto mais tecnologia tiver o drone, a gente também vai ter um pouco tem que ter mais conhecimento para poder gerenciar esse drone, utilizando uma programação, utilizando software, para poder aplicar nos setores comerciais de vários segmentos aí do mercado, certo? Então, a gente entendendo os tipos de drone aqui, a gente tem que entender também que esses tipos, a gente vai ter que entrar no lado detalhe do drone. Drone tem seus tipos, certo? Vamos conhecer um pouco sobre a estrutura do drone, detalhes, os componentes do drone, certo? Vamos lá? Então vamos aqui os componentes do drone, ok? Eu listei aqui alguns componentes, então tem vários outros componentes aí do drone, como eu falei, os componentes mais utilizados no mercado. Quanto mais os componentes, a gente vai utilizar mais processos para gerenciamento desse drone. Mas os mais usuais hoje em dia, que tem que existir, né, é a estrutura, o frame no drone, então os motores, neste caso, as hélices, que é os próprios, que as hélices que são utilizadas para a subida do drone, né? O controlador de distribuição de energia a bordo, o ESC, é um controlador de distribuição de energia a bordo de um voo. Também tem os PDBs, que é o quadro de distribuição de energia do drone, é bastante utilizado. A gente pode gerenciar tudo isso através da programação, de alguma linguagem de programação.
a gente consegue entender e controlar esse drone. Tem um Flight Control, que é um controlador de voo, o famoso controlador de voo. Também a gente fazendo analogia aqui das aviações comerciais, a gente já está começando aqui a ver, a gente já está utilizando esses conceitos, certo? Então existe um controlador de voo, a gente vai utilizar bastante e mexer muito no controlador de voo via programação, via interface. Ok, tem a bateria e tem um receiver, que é o receptor de Bluetooth. E também tem a câmera, que utiliza bastante, o pessoal utiliza a câmera para poder gerenciar vídeos, imagens, processamentos, entre outros. E tem um VTX, que é o transmissor de vídeos e alguns sensores. Ele ajuda também na transmissão de vídeo devido ao longo alcance, a utilizar essa tecnologia também. Então a gente vai utilizar esses componentes específicos desses drones. Aqui à frente eu vou falar para a gente poder começar a programação. A gente vai utilizar a linguagem Python, então vamos bastante aí conceituar um pouco, não aprender detalhadamente a linguagem, mas a linguagem, esses conceitos a gente já tem que saber para poder aplicar aqui a programação e engenharia de software na prática. Ok? Então esses são os componentes do drone que a gente vai começar a utilizar e começar a entender. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre, além desses componentes, a gente tem que entender os conceitos matemáticos e os conceitos da física também. A gente vai aprender sobre isso para que a gente comece a entrar num campo mais detalhado e científico, ok? Pessoal, então a gente conheceu os componentes de drones, os tipos de drone aqui. Até a próxima, valeu!